Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje eu apresento para você um controle de múltiplos servomotores com microcontrolador. Você pode adaptar em vários projetos utilizando aí servos para os seus robôs, por exemplo, ou outras automações. Deixe seu like, se inscreva por aqui. Toroid.com.br quer transformadores toroidais e indutores para os seus projetos. Fale com eles, link aqui na descrição. Também tem a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Nas suas compras por lá, utilize o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! A ATmega 328P é o microcontrolador que eu vou utilizar, mas você pode adaptar para outros microcontroladores. A ideia é utilizar uma interrupção para gerar uma base de tempo para o controle de servomotores. Para que eu não precise ter nenhuma biblioteca em particular, nada do gênero, eu criei aqui um algoritmo genérico que você pode adaptar nas diferentes famílias de microcontroladores, o que é muito legal. E outra grande vantagem é que você não tem limite de servos a serem controlados. O limite será o número de saídas disponível no microcontrolador. Então, se você tem um braço robótico para desenvolver, se você tem um projeto daqueles Spider Robot, um robô em formato de aranha, ou um robô inseto, é uma boa pedida ter uma opção de controle múltiplo, com vários servos, N servos. E o que é mais legal, você consegue controlá-los de forma conjunta. Então, movimentar dois servos ao mesmo tempo, por exemplo, ou três, como eu vou mostrar hoje. Muito legal, bem útil. Você vai gostar deste algoritmo aqui. Os arquivos todos sempre ficam para download na descrição em nossas clássicas. Diagrama esquemático é esse aqui. ATmega 328P, alimentado a 5 volts, capacitor de desacoplamento, 16 MHz, vou utilizar aqui como cristal externo, capacitores de compensação, circuito de reset, como o manual sugere. Eu vou utilizar 3 servos, você pode expandir facilmente. Então, para ilustrar aqui, eu vou utilizar 3 servos, controlados por PD5, 6 e 7, que estão aqui. Os servos eu representei com os conectores no esquemático. Então o sinal é aplicado no pino 1, o pino 2 vai para a alimentação dos servos, então é importante que você tenha uma alimentação separada para os servos, para evitar interferência no seu microcontrolador, e os servos podem ser alimentados até 6 volts, em geral, consulte também o datasheet do servo que você adquirir. Hoje eu vou utilizar 5.5 volts para os modelos que eu tenho aqui, então em geral ele tem uma faixa aí, 4,5 até uns 6 volts você alimenta os servomotores sem problema nenhum. E o pino 3 é no GND. Também cada servo tem um capacitor de 100 microfarad para auxiliar aí na estabilidade de tensão. Pois se for aumentando o número de servos, você vai também aumentando a potência que a fonte para eles precisa. Então tenha isso em mente também. Sempre vai somando aí a necessidade de potência. Você lembra ainda como são os sinais para um servo motor funcionar? É muito simples. É um sinal PWM, que você tem aí um período de 20 milissegundos, frequência de 50 Hz. Eu vou até desenhar aqui. Ao invés de desenhar aqui, eu peguei esse slide do nosso curso de AVR Projetos Profissionais. Se não fez ainda, considere fazer. Tem amplo conteúdo. Então, você tem aqui um sinal de 20 milissegundos, 1 milissegundo é 0 graus, 1,5 é 90 graus, posição do eixo, e 2 milissegundos, 180 graus. Obviamente, posições intermediárias vão causar ângulos intermediários do eixo. Porém, hoje em dia, a grande maioria dos servos trabalha com uma faixa mais ampla, que é 600 microsegundos, 0 graus, 1,5
milissegundos, 90 graus, e 2,4 milissegundos, 180 graus. Fazendo o cálculo, você já entende por que esta variação. 2,4 mili menos 600 micro, olha a faixa que dá. Dá uma faixa de 1,8 milissegundos. Captou aí o que isso significa? 1,8 milissegundos dividido por 180, 10 microsegundos. Significa que a cada 10 microsegundos eu tenho a variação de 1 grau de movimento no cérebro. Então, se eu fizer 10 microsegundos de duração de pulso vezes 180, nós temos este range de 1,8 milissegundos que inicia em 600 microsegundos, com valor de 0, até o 2,4 milissegundos com valor de 180. Então, em passos de 10 em 10 microsegundos a largura do pulso. Como fazer isso? Vamos implementar no software que está aqui no Microchip Studio um algoritmo para gerar uma interrupção do timer do processador e ter a minha base de tempo de 20 microsegundos. Essa é a primeira tarefa para gerarmos o nosso sinal PWM, PWM Pulse Width Modulation, modulação por largura de pulso. Ele precisa ter uma frequência fixa, variar apenas a largura de pulso, que já sabemos qual é a variação que eu preciso. 16 MHz o cristal, as libraries que eu preciso aqui. Esse é um valor de calibração que eu vou explicar depois para você. Aqui no mapeamento de hardware nós temos os servos, então PD5, 6 e 7, servos 1, 2 e 3 respectivamente. Eu inicializo estas globais de posição, que já será o grau do servo. Então eu inicio eles com o valor 0, como você vê aqui. Função, eu tenho uma função servo control, que eu passo o ângulo e eu passo o número do servo que eu quero controlar. Então, muito simples. 90, 1. Então, o servo 1 vai para 90 graus. 100, 3. O servo 3 vai para 100 graus. 15, 2. O servo 2 vai para 15 graus. Legal demais, bem simples. Interrupção com o timer 2 eu utilizei. Já veremos ela, que é o segredo do controle dos servos. Na função principal nós temos uma variável de iterações, local aqui. Configuramos as saídas para os servos, iniciamos todos em low. Configuramos a interrupção do timer, pré-scaler 1 para 8. Então, considerando que eu tenho 16 MHz no AVR, o ciclo de máquina é 1 sobre isso, 62,5 nanosegundos, isso vezes o 8 do pré-scaler, vezes a contagem do timer, que eu estou configurando para 20, então vezes 20, eu tenho aqui uma base de 10 microsegundos. Não por acaso, porque nós sabemos que eu preciso de 10 em 10 microsegundos variar a largura de pulso para ter a variação em graus do eixo do servo. Então, nós temos aí já a estrutura. O timer é 8 bits, então 256 menos o valor de inicialização dá a contagem, 20. No loop infinito, tudo que eu faço é chamar, então, a função servo control, e eu vou variar aqui de 0 a 180, por exemplo, no servo 1, a cada 5 milissegundos para ter uma movimentação suave. Já é uma dica para você implementar aí movimentação suave para o seu servo. Então ele vai até os 180 e esse tempo aqui de delay vai prover essa movimentação suave, não aquele giro abrupto que, dependendo do projeto, você não pode implementar. Não vai funcionar adequadamente o seu robô, a sua automação. Então eu controlo o servo 1, o servo 2 eu diminuo um pouco esse tempo. Servo 3, com um tempo um pouco mais lento, então um tempo maior. E por fim um laço forte de 180 a 90 graus. Você notou que aqui estamos trabalhando com já os graus do servo, já traduzimos isso em graus. 7 milissegundos também para ter
a suavização. Servo Control. Nós passamos o ângulo e o número que eu quero controlar. E aqui você vai expandir caso você tenha mais servos. Eu tenho case 1, 2, 3, ou seja, 3 servos. Se você quiser 4, você adiciona mais um case. 5, quantos cases de acordo com quantos servos você quiser controlar. Bem tranquilo para modificar isso aqui. E eu atualizo as globais aqui. Então eu passo o degree mais o valor de calibração, que você ainda vai entender, não se preocupe. Então estamos gerando uma interrupção. A cada 10 microsegundos ele desvia para o vetor de interrupção porque ocorre o overflow do timer. Aqui no vetor nós temos o counter local para auxílio em base de tempo, que inicia em 0. Reinicio o conteúdo, incremento o counter, incremento estas 3 locais aqui, SV1, 2 e 3, também a cada 10 microsegundos. Então eu comparo o counter com este valor 1750 para gerar uma base de tempo de 20 milissegundos aproximada. Isso não é obrigatório ser cravado ali nos 20, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Por isso não temos um valor correto. O correto mesmo seria 2000. 2000, porque a cada 10 microsegundos nós vamos ter este if verdadeiro. Então o processo que reinicio as contagens todas, estes 4. Então se você adicionar mais servos, você adiciona também mais variáveis assim. E aqui eu ligo o pulso dos servos. Então no ponto inicial do meu período eu vou ligar, colocar em high a saída dos servos que eu quero controlar. Show de bola? Depois disso, nós teremos essa base de tempo. Como dito, é feito um ajuste aqui empírico mesmo. Eu observei na prática qual era o valor que aproximava mais dos 20 milissegundos. Então 1750 ficou bem próximo. Por que isso? Porque temos a latência de interrupção. Se você não estudou o AVR, o curso conosco, estude. Ou os nossos cursos de PIC, que também falo bastante sobre latência de interrupção. Então é necessário ter ajustes, porque senão o tempo fica um pouquinho maior no processador, que ele tem esta latência para entrar na interrupção, para sair da interrupção. Não tem jeito. Então por isso estes ajustes. Depois eu comparo os meus contadores com o valor das globais. E aqui que está o segredo. Quando forem iguais, eu reinicio os mesmos e desligo o meu pulso. O restante do tempo ele se manterá em 0, só volta para 1 quando fechar o período de novo. E aqui eu gerei o meu PWM para N servos. Ó, é só repetir esse if aqui. Legal demais, não? E aí encerra o nosso algoritmo. A questão do calibrate é bem simples. Eu passo o ângulo, vamos supor que eu passe o ângulo 0. Então eu vou somar com o valor de calibração, que nesse caso aqui é 42. Isso vezes 10 micro dá 420 micro. Deveria dar 600, mas você viu que temos o valor de calibração, que é justamente um offset para ajustar de forma empírica e fechar os tempos o mais próximo possível destes valores, uma vez que temos limitações nos processadores que devem ser compensadas quando eu trabalho com os timers em interrupção. E aí com isso eu consigo basicamente 600 micro a 2.4, vai dar um pouquinho diferente, mas você vai ver que os servos são controlados de forma correta, tudo vai funcionar na prática. Tá entendido? Então um software bem interessante para você baixar e estudar e implementar aí nos seus projetos de robótica. Vamos para a bancada? Venha comigo. Circuito ligado, um hardware bem simples, como você pode ver, é o AVR, os componentes que você viu, e aqui a conexão dos 3 servos. Eu não conectei ainda porque eu quero primeiro ver os sinais com você no osciloscópio. Vai ser bem legal de fazer essa análise, mas teoricamente já estão rodando aqui os PWMs para o controle dos servomotores. Vamos encaixar aqui os canais do osciloscópio. Maravilha, vamos colocar aqui na posição central.
Ligar o canal 3, todos estão em DC. Deixar em 2 volts por divisão. Ligar aqui o canal amarelo. O azul. E o lilás. Lembrando que é nesse ponto externo aqui que seria o pino 1, podemos chamar assim. O pino 2 ou o pino central é a alimentação, sempre a alimentação positiva dos servos. E aí estão os nossos sinais, como você pode ver, são 3 sinais PWM. E já temos um controle ocorrendo. Então, a movimentação dos nossos servos deve estar funcionando. Vamos colocar aqui para a borda de subida o trigger. E aí você vê o comportamento, ó. Lilás, depois todos ao mesmo tempo diminuem, aí eu controlo o amarelo, azul, lilás, e depois todos diminuem o ângulo de novo, ó, os 3 juntos. Muito legal, então amarelo, azul, lilás, e por fim os 3 vão diminuir o ângulo. Você pode controlar de 2 em 2, quando você tiver mais servos, pode controlar os N servos ao mesmo tempo, seguindo essa lógica. Isso é muito bacana. Show! Agora vamos ver aqui o período que obtivemos. Então, pegar aqui o cursor. Eu ajustei de forma empírica, por isso que nós temos praticamente os 20 milissegundos de período previsto. Aí vamos tentar medir a largura do pulso. (2.450). Vamos ver quando ele retroceder ali. 1.4 ou 1.47. E na posição mínima, vamos pegar aqui do lilás. Quando ele inicia mais ou menos por aqui, uns 530. Um pouquinho mais, ó. 570, então está muito próximo dos valores previstos. Aqui o amarelo também, quando inicia, o próprio azul. Viram só? Então agora vamos conectar os servos e ver eles sendo controlados pelo microcontrolador AVR. Eu tenho esse servo aqui que é um servo de rotação, ele não é de posição, também pode ser utilizado. Que o comportamento do servo de rotação é diferente. 90 graus, 1.5, ele fica parado. 180 ele gira em um sentido na velocidade máxima e 0 em outro sentido na velocidade máxima. Valores intermediários de ângulos, eu tenho velocidades intermediárias, como você pode observar aqui, ó. Então você pode utilizar este circuito também para controle de servos de rotação. Então, por isso que eu estou mostrando aqui para você. Ele pode ser utilizado para a movimentação do seu robô. Com 2 servos de rotação você movimenta 2 rodas, por exemplo. Vamos conectar agora um segundo servo de posição. E mais um pequeno que eu tenho aqui. Todos sendo controlados corretamente, ó. Agora os 3. Depois que ele parar, ó, os 3 juntos. Primeiro esse, depois o segundo, de acordo com o nosso código. Terceiro servo. Aí ele faz essa volta por causa da movimentação. E os 3 em conjunto, conforme os sinais que vimos no osciloscópio. Você pode, como dito, controlar de 2 em 2. Você pode ter mais servos e controlá-los todos ao mesmo tempo, que pode criar uma movimentação muito orgânica para um braço robótico, por exemplo. Como eu sempre digo, você pode aproveitar a nossa ideia original e aplicar nos seus mais diversos projetos. Esse é um dos principais objetivos das clássicas de sexta. Você tem ideias e aproveite também nos seus projetos futuros.
Isso conclui o nosso projeto da Clássica de Sexta. Continue acompanhando, sempre teremos clássicas aqui para você. Também lembro vocês de deixarem comentários sugerindo projetos para clássicas futuras. A sua sugestão poderá virar uma Clássica de Sexta aqui no canal. E veja os nossos cursos também disponíveis na descrição para você investir no seu conhecimento. O Eletrônica do Zero é sensacional, hein? Deixo como dica para você que quer começar a aprender eletrônica do jeito certo. Então veja aqui e invista agora mesmo. Isso encerra mais uma videoaula de engenharia eletrônica aqui no canal. Muito obrigado por assistir como sempre. Maratone os nossos vídeos. Desejo para você um ótimo final de semana com bons projetos. Aquele abraço e até a próxima. Como você viu no esquemático, PD5 até PD7, servo 1 até PD... One more time.